Olá, MVC, a graça e a paz. Que o amor de Deus, do Pai, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja entre nós. Que aqui, quando eu estou transmitindo uma mensagem, você receba com amor e que nós possamos fazer juntos uma comunicação amorosa que possa frutificar tanto para mim quanto para vocês. Nosso tema do devocional de hoje é relacionamentos. E o que é os relacionamentos? O relacionamento é uma arte. É a arte de conviver com os nossos semelhantes. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para ser um ser relacional. Vejamos na Bíblia, em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus, Ele nos fez um ser relacional no sentido de que Ele fez toda a terra, toda a estrutura física da terra em 6 dias. No 6º dia Ele criou o homem. E Ele criou o homem para relacionar com todas as coisas, e em relação aos animais de todas as espécies, Ele colocou que nós pudéssemos dominar sobre todos eles. Mas aí quando Ele fez tudo, Ele fez o homem e Ele viu que estava tudo muito bom, mas não era bom que o homem ficasse só. Então Ele criou a mulher, uma auxiliadora idônea que pudesse estar com esse homem. Então Deus nos criou para ter relacionamentos com Ele e com os seres semelhantes. E Ele pediu para Adão e Eva que frutificassem, multiplicassem e povoassem a terra. Então nós desde então temos pessoas para nos relacionar. E temos também a terra, toda essa natureza para nosso deleite, para nos servir e para que nós possamos dominar sobre todos os animais. Mas vejam que no que nós temos nos relacionamentos, muitas vezes, e são causas de guerra e de conflitos, é justamente quando o homem quer dominar sobre o outro homem. E os relacionamentos, de acordo com a palavra de Deus, eles são feitos e criados para que nós estejamos em equilíbrio entre os semelhantes. Jamais nós poderíamos fazer um relacionamento de tirania, um relacionamento de dominação do homem contra o homem. Mas infelizmente é assim que nós fazemos. Vejamos na Bíblia, no verso 30 de Marcos 12. Quando Jesus estava nesse momento aqui, ele já estava no seu ministério, estava ali discutindo entre os fariseus, os saduceus sobre a ressurreição e tal. Um deles perguntou para Jesus qual seria o mandamento da lei mais fundamental, assim, o principal mandamento da lei. Então ele diz o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então percebam que dentro do maior mandamento da lei de Deus estão os relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com o próprio Deus. Segundo, o relacionamento com a gente mesmo. E como a gente se relaciona com a gente mesmo é a referência para nós nos relacionarmos com os outros. E esses relacionamentos que acontecem na vida com
com os irmãos, com os semelhantes, tanto na família quanto na profissão, onde nós estivermos, nós estamos nos relacionando. Não existe possibilidade de nós estarmos bem e crescermos em Deus se nós nos isolássemos, se nós fôssemos para um lugar onde não tem ninguém e ali nós ficássemos. Então os relacionamentos, na verdade, são parte da pedagogia divina. Por quê? Porque eles nos ensinam. E quando nós temos perto de nós pessoas boas que nos motivam, que nos inspiram e que são amigas, ótimo, é excelente. Mas o contrário também acontece. Nós muitas vezes temos perto de nós pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que nos puxam o tapete, pessoas que nos querem mal, pessoas que não nos veem com bons olhos. E esses relacionamentos muitas vezes são conflituosos, mas são pessoas que, mesmo assim, são pessoas colocadas por Deus para que nós possamos aprender algo com elas e que elas possam aprender algo conosco. Então, é o relacionamento que dá oportunidade de nós estarmos nesse convívio de aprendizado. E quando Jesus fala desses mandamentos, ele coloca uma coisa muitíssimo importante, que a base desses relacionamentos deveria ser o amor. E esse amor, ele é um padrão, né? Ele se torna um padrão dos relacionamentos cristãos. Mas o amor, ele só pode ser entendido quando nós temos a capacidade de perceber a gente mesmo e a partir desse parâmetro nós olharmos para o outro. Então o outro acaba sendo um espelho para nós. E aquilo que eu sou capaz de fazer para mim é o que eu vou fazer para o outro. Portanto, se eu não sou capaz de amar a mim mesma, eu não posso amar o outro. Esse espelho existe e nosso relacionamento é baseado nessa troca. Todas as vezes que nós temos um relacionamento, nós precisamos nos lembrar também de um outro texto que na verdade é uma regra áurea dos relacionamentos, que é o texto de Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os outros vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então percebam que aqui nós temos uma regra de ouro. Aquilo que nós queremos para nós, nós façamos para o outro. É semelhante quando nós queremos colher um fruto, nós precisamos semear. Porque se a semente daquela planta não for colocada na terra, e se for tampada de terra, e sumir ali na terra, e ser plantada ali naquela terra, ela não vai germinar, não vai me dar uma planta e, portanto, não vai me dar frutos. Nos relacionamentos, nós precisamos agir da mesma maneira. É como se nós estivéssemos plantando uma planta. Nós investimos o nosso carinho para receber carinho. Nós investimos o nosso amor para receber amor. É semelhante a uma troca justa. A troca dos relacionamentos é a riqueza dos nossos relacionamentos. Então eu não tenho como me isolar e eu não tenho como ter algum relacionamento saudável com alguém se eu não tenho com ele essa identificação. Então eu vou me colocar com essa pessoa, e isso é importantíssimo a gente perceber, que quando nós nos relacionamos, nós precisamos respeitar os espaços. Eu tenho o meu espaço, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus sentimentos,
a pessoa também tem. A outra pessoa também tem o seu espaço. A outra pessoa também tem os seus pensamentos. A outra pessoa também tem os seus sentimentos. E a partir dos pensamentos e sentimentos nossos, nós vamos agir. E quando eu tenho um tipo de pensamento ou um tipo de crença que essa outra pessoa não tem, eu preciso estar em contato com essa pessoa através da comunicação para que esse relacionamento se aconteça em equilíbrio. Então nós precisamos primeiro do respeito um pelo outro. E quando eu preciso de alguma coisa, eu, por exemplo, identifico em mim uma necessidade, eu peço para essa pessoa: você pode me dar isso? E essa pessoa, de bom grado, em função de querer servir, ou em função do amor que ela sente por mim, ou em função do serviço que ela quer prestar, ela diz sim, e aí ela me dá. E quando ela me dá, automaticamente eu recebo e já tem em mim um movimento que é justamente da troca, quando a planta, a semente é colocada lá na terra. Automaticamente a planta cresce e dá uma árvore para dar frutos. É semelhante, por exemplo, quando a abelha pega a flor, o pólen da flor. A flor dá o pólen para a abelha de bom grado. Não dói nela. Ela faz isso por amor. Então, quando a abelha recebe o pólen, ela vai fazer o quê? O mel. Então, os nossos relacionamentos são para isso, para que nós tenhamos capacidade de juntar as nossas capacidades, a nossa própria pessoa, uns com os outros, para fazermos disso uma coisa melhor, algo melhor. E essa troca, ela enriquece a pessoa que dá, enriquece a pessoa que recebe. E quando existe um relacionamento nessas bases, as coisas crescem e o bem é feito. O amor é manifestado. E dessa forma nós podemos nos sentir felizes, nos sentir que somos parte de um todo e que Deus está buscando pessoas assim. O que Deus quis quando Ele nos formou e nos criou era que nós entendêssemos isso, que nós fôssemos capazes de nos relacionar com esse espírito de servir, com esse espírito de dar, com esse espírito de manifestar no outro aquele amor que tem em mim. E aquele recebendo, ele vai passar não só para mim, mas também para outros. E esse relacionamento cresceria na terra. Mas infelizmente, nós temos relacionamentos que não são nessa base. E essas bases não são de Deus. E infelizmente nós temos isso na terra. Mas que esse devocional de hoje sirva para que nós possamos refletir em quão saudáveis estão os nossos relacionamentos. E se não estão saudáveis, o que nós estamos fazendo para contribuir para o bem desse relacionamento ou não? Porque muitas vezes um relacionamento que não está bom para mim, a causa disso que está provocando esse conflito está em mim. Então eu preciso refletir, eu preciso olhar para mim mesma e ver que eu faço parte de um todo e que eu estou sendo uma engrenagem que precisa de uns consertinhos. E eu posso me ver e eu posso me olhar e consertar isso. Um grande pensador indiano chamado Gandhi, ele foi responsável por libertar a Índia do domínio da Inglaterra. E ele fez isso sem usar uma arma. Ele só usou a arma do amor e do convencimento pela utilidade das coisas. Então ele não usou violência. Ele usou justamente esse entendimento que nós somos parte de uma engrenagem e que essa engrenagem pode ser transformada se nós
transformamos a nós mesmos. Então ele tem uma frase célebre que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então isso nos traz uma reflexão importante para que nós possamos perceber qual a qualidade dos nossos relacionamentos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos faça ver, que o Espírito Santo de Deus possa trazer à nossa consciência aquela reflexão que nós estamos precisando e nós possamos nos abrir para que Ele possa fazer os consertinhos necessários. Amém? Muito obrigada, a graça e a paz.